Olá pessoal, vamos continuar o nosso capítulo de condução unidimensional. Nessa parte nós vamos falar, nesse subitem nós vamos estar falando sobre a condução com geração de energia térmica. Vamos então para esse subitem, nós vamos falar sobre a parede plana. Então, no caso, seja a parede plana da figura representada aqui ao lado, na qual há uma geração uniforme de energia por unidade de volume e as superfícies são mantidas a temperaturas constantes. Nesse caso, essa superfície TS1 ela está em contato com um fluido que está a temperatura T infinito 1 EH1, e aqui do outro lado nós temos a superfície a temperatura TS2. No caso, seria um segundo fluido, né? T infinito 2 a um H2. Olhando isso, nós já sabemos que TS1 ele é maior do que TS2, porque a temperatura aqui ela está um pouco mais elevada disso, considerando que o eixo de temperaturas nosso é para cima, tá? Então, se a temperatura está para cima, temperatura em função da coordenada x, a temperatura TS1 é maior do que a temperatura TS2. Nesse caso, o que nós temos? Nós temos uma geração interna de energia no meio e por isso a gente tem uma condução linear, conforme havíamos visto nos vídeos anteriores, mas nós temos uma curva que possui uma inclinação aqui. Para a condutividade térmica constante, a forma apropriada que a gente tem da equação do calor é essa uma aqui, já que a gente está trabalhando até então com o regime permanente. Portanto, 0 vai ser igual a 1 sobre alfa, derivada da temperatura com relação ao tempo, ok? Então, esse termo ele é nulo. Então, nós temos apenas a geração de energia dividido pela condutividade térmica e o termo de condução de calor. Para essa equação nós sabemos que a equação ela é resolvida através desse polinômio, ou seja, menos q ponto sobre 2k x ao quadrado mais c1x mais c2. Essa vai ser a solução geral daquela equação. E para essas condições de contorno especificadas, que nós temos temperatura em menos L igual a TS1 e a temperatura em L igual a TS2, já que foi definido que o X começava no centro da minha parede. Então, esse ponto aqui do X, o ponto zero do X, seria o centro da minha parede, ok? As constantes de integração elas vão ser determinadas dessa maneira aqui. Se vocês substituírem a constante 1 e a constante 2, vocês terão isso, ok? Depois vocês podem fazer isso em casa. Podem pausar o vídeo aí, determinar quais que são as constantes. É só substituir aqui menos L em x aqui e x1, isso daqui vai ser igual a TS1 e depois substituir TL igual a TS2 nessa equação aqui. Vocês vão ter um sisteminha de duas equações e duas incógnitas e com esse sistema vocês conseguem determinar as constantes C1 e C2. Portanto, nós temos que a distribuição de temperatura para esse caso vai ser dada dessa forma aqui, que é ponto L ao quadrado sobre 2K, que multiplica 1 menos x ao quadrado sobre L ao quadrado, mais TS2 menos TS1 sobre 2, x sobre L, TS1 mais TS2 sobre 2. Portanto, o que nós podemos afirmar sobre a distribuição de temperaturas quando nós temos condições de temperatura prescrita nas superfícies e um termo de geração interna de calor? Nós podemos afirmar que a distribuição de temperaturas vai ser uma parábola, ok? Essa é a equação de uma parábola, já que a gente tem aí
x², x e mais um termo que é dado, seria o c nosso, tá? Portanto, nós temos uma parábola para o nosso problema. Nós podemos resolver também para um caso especial, que seria quando o TS1 fosse igual ao TS2. Quando isso acontece, nós temos condição de simetria onde? Lá em x igual a zero, porque x igual a zero é o centro da minha placa. Então eu teria simetria bem no centro da minha placa. Esse seria o caso representado aqui por essa figura. Portanto, quando nós temos condição de simetria, aquela expressão ela é simplificada um pouco e nós caímos nessa equação aqui, que vai ser uma equação de uma parábola côncava com centro na origem. Nesse caso, nós temos uma temperatura máxima no ponto central, ok? Isso se a minha fonte for um termo de fonte de calor. Se for um solvedouro, pode ser uma temperatura de mínima no ponto central, vai depender aí de como que está sendo transmitido o calor. Uma outra condição que nós podemos determinar é se nós tivermos simetria ou se nós tivermos a temperatura do fluido e queremos determinar qual que é a temperatura da superfície. Muitas das vezes vai acontecer isso, você tem um fluido e quer determinar qual que é a temperatura da superfície. Nós devemos lembrar que para a condição de simetria é o equivalente a eu considerar que essa linha aqui, ela não troca calor de um lado para o outro, seria uma linha adiabática aqui. Portanto, o que nós teríamos? Nós teríamos isolamento na linha de centro aqui, e depois a gente teria a condição de convecção. Portanto, com essa condição de convecção, nós podemos determinar qual que é a temperatura da superfície. Nesse caso, se nós aplicássemos isso, nós poderíamos chegar que a temperatura da superfície vai ser igual à temperatura do fluido mais o Q ponto vezes a minha distância L dividido pelo coeficiente de convecção. Nós podemos ter, ao invés de paredes planas, nós podemos ter também os sistemas radiais. Por exemplo, para a determinação da distribuição de temperaturas em um cilindro, a equação da condução de calor ela vai ser expressa dessa forma aqui. Vocês se lembram lá no capítulo 2 que eu pedi para vocês deduzirem a equação da condução para sistemas radiais, que é o que nós estamos usando aqui. Nesse caso, novamente, estamos considerando o regime transiente, portanto, a gente tem o zero ali. Esse comportamento ele é característico de fios, ok? Da fiação elétrica, porque a fiação não esquenta, ela possui uma resistência elétrica aqui na fiação, e essa resistência ela gera calor por efeito Joule. Você tem uma produção de calor que você poderia considerar como sendo uma taxa de geração de calor volumétrica. Essa expressão representaria bem esse problema. A solução para essa distribuição de temperatura ela vai tornar essa uma aqui. Novamente, nós temos um termo quadrático na primeira distribuição, mas só que aparece um ln de R aqui. Qual que é o problema? Quando R tende a zero, esse termo aqui ele tende a infinito. E a gente sabe que isso não é verdade. Portanto, se a gente aplicar a condição de simetria aqui, esse termo ele tem que ser zero. Então, da condição de simetria, R em R igual a zero, nós temos que C1 é igual a zero, visto que nós temos temperatura no centro do cilindro finita, e se nós deixarmos em função de ln de R aqui, essa temperatura tenderá a infinito. Portanto, esse termo não pode existir na nossa solução. Se a gente utilizar a condição de contorno de temperatura especificada na superfície externa, o que nós vamos ter? Nós vamos ter que C2 vai ser igual à temperatura da superfície 2 mais o termo de geração de energia volumétrica, Q ponto sobre K4K, que multiplica R0 ao quadrado. E nesse caso, a minha distribuição de temperaturas vai ter essa fórmula
aqui, T de R igual a Q ponto R0 ao quadrado sobre 4K, 1 mais R ao quadrado sobre R0 mais a temperatura da superfície. Portanto, adotando a condição de convecção, nós podemos determinar a temperatura na superfície externa como sendo temperatura da superfície igual a T infinito mais Q ponto R0 sobre 2H. Bem, vamos então para o exemplo 3.6. No exemplo 3.6, nós temos que rejeitos radioativos são colocados em um recipiente esférico de parede delgada. Os rejeitos eles geram uma energia térmica de forma não uniforme, de acordo com essa relação aqui. Q ponto é igual a 1 QE, 1 menos R sobre RE ao quadrado, na qual Q ponto é a taxa de geração de energia local por unidade de volume, Q ponto E é uma constante e RE é o raio do recipiente. Condições de regime estacionário são mantidas pela imersão do recipiente em um líquido que se encontra a T infinito e fornece um coeficiente convectivo H uniforme. A pergunta do exercício é: determine a distribuição de temperaturas T de R no interior do recipiente. Nós queremos saber como que essas temperaturas estão se comportando no interior desse recipiente e devemos expressar os resultados em termos de Q0, R0, T infinito, H e da condutividade térmica K dos rejeitos radioativos. Nesse caso, a gente vai considerar que o K é constante e que o H também é constante. Ok? Vamos então para a resolução do exemplo 3.6. O que nós temos? Nós vamos assumir as condições de regime permanente, condução unidimensional e propriedades constantes. Nós temos a nossa esfera, que ela tem um raio R0 e tem uma taxa de geração interna Q ponto. No lado exterior, ele está sujeito às condições de convecção e eu tenho a temperatura da superfície Ts. Ok. Um regime permanente, condução unidimensional e propriedades constantes será o que nós vamos utilizar. A equação do calor, a gente vai escrever ela na forma de coordenadas esféricas. Então, o que nós temos? 1 sobre R ao quadrado derivada com relação a R de K, R ao quadrado dt dr, mais Q ponto igual a ρ Cp derivada de T com relação ao tempo. Então, o K ele é constante, ele vai sair para fora da derivada. E nós vamos ficar com 1 sobre R ao quadrado derivada com relação a R de R ao quadrado derivada da temperatura com relação a R. E isso vai ser igual a menos o Q ponto sobre K. E o Q ponto a gente sabe que é Q ponto 0, 1 menos R ao quadrado sobre R0 ao quadrado. Portanto, o que nós vamos ter? Nós vamos ter a derivada com relação a R de R ao quadrado dt dr igual a menos Q ponto sobre K, R ao quadrado menos R à quarta sobre R0. E nós podemos integrar isso, vou integrando a primeira vez, nós vamos ter R ao quadrado dt dr igual a menos Q ponto sobre K, R ao cubo sobre 3 menos R à quinta sobre 5R0 ao quadrado, mais a constante de integração C1. Quando nós separamos por variáveis e integramos novamente, nós vamos ter que a temperatura em função do raio ela vai ser igual a menos Q ponto sobre K, R ao quadrado sobre 6 menos R à quarta sobre 20R0 ao quadrado, menos C1 sobre R mais C2. Segunda constante de integração. Quais são as condições de contorno? Nós podemos aplicar a condição de simetria em R igual a 0. Por quê? Porque no centro a gente tem a simetria do problema e com isso nós vamos ver que a condição C1 ela tem que ser 0 porque
Quando R tende a zero, a temperatura tenderia a infinito. Nós aplicamos também convecção em R igual a R0. Então, condição de convecção em R igual a R0 e em R igual a zero, condição de simetria. Portanto, nós sabemos que a condição C1 é igual a zero. Nós podemos substituir, então, a temperatura nessa equação da convecção e assim nós podemos determinar a constante de integração C2, ok? Então temos R0 sobre 5, isso vai ser igual a H menos Q ponto 0 sobre K, R0 ao quadrado sobre 6 menos R0 ao quadrado sobre 20 mais C2, isso vem lá do T de R igual a zero, menos T infinito. Com isso, nós podemos determinar que o C2 ele vai ser dado por 2R0 Q ponto 0 sobre 15H mais 7 Q ponto 0 R0 ao quadrado sobre 60K mais T infinito. Agora nós podemos substituir C1 e C2 em T de R e determinar qual que é a resolução do nosso problema. Nesse caso vai ser T infinito mais 2R0Q0 sobre 15H mais Q ponto 0 R0 ao quadrado sobre K, que vai multiplicar 7 sobre 60 menos 1/6 de R sobre R0 ao quadrado mais 1 sobre 20 R sobre R0 elevado à quarta, e essa é a resolução do nosso problema. Eu agradeço a todos por assistirem o vídeo até aqui e eu espero vocês para o nosso próximo vídeo, que a gente vai começar a falar sobre aletas, ok? Então até o próximo vídeo.